Bom dia, bem-vindo à edição matinal da Cor do Dinheiro. Estamos a falar da edição do dia, deixe-me lá confirmar para não haver chatices, 25 de agosto do ano de graça de 2020. E antes antes de continuar, porque eu estou aqui a fazer o programa com um microfone novo, eu quero perguntar a quem já se juntou a nós se está a chegar tudo bem com som. Eu sei que a imagem está bem, falta-me confirmar o som. Portanto, confirmem-me aí, ponham um polegar para cima, um polegar para baixo, antes de eu continuar com a agenda de hoje. Só quero lembrar às pessoas que hoje, por volta das 18h30, vamos ter o Think Tank, que é o primeiro programa comunitário, digamos assim, da Cor do Dinheiro, do canal. E eu digo comunitário entre aspas porque é participado por mim, pelo Jorge Marrão e pelo Joaquim Aguiar. Vamos analisar a Semana Económica, onde vai ter naturalmente destaque a entrevista que o Primeiro-Ministro deu ao Expresso, toda esta polémica à volta dos médicos. Bom, parece que está tudo bom com som e imagem, não é? Então vamos lá ao período de ordem do dia. O Reino Unido, soubemos ontem, vai juntar-se ao clube dos países que têm mais dívida. Leia-se, vai juntar-se ao clube dos países que têm uma dívida pública que ultrapassa o valor do PIB, portanto, da riqueza que criam anualmente. Isto aparentemente não tem muita importância, mas tem. E porquê? Porque isto é uma consequência direta do congelamento das economias nos últimos meses, a paragem e uma quebra violenta mesmo em alguns casos, como foi o caso do Reino Unido, e portanto, além de terem de recorrer a mais dívida, como baixa o PIB, o peso da dívida no PIB aumenta. Ora, isto não são notícias muito favoráveis. Não é apenas por causa do Reino Unido, aliás, alguns espectadores poderão dizer mesmo, mas estes tipos estão fora da União Europeia já, com um pé. Bem, não é bem assim e parece que as negociações com a União Europeia também não estão a correr nada bem, o que não é bom sinal. Bem, mas o problema é este, é que não sei se já reparou, e é um assunto que eu hei de analisar aqui com mais destaque nos próximos tempos, como há muito mais países neste momento a recorrerem à dívida, inclusive a própria Alemanha, que era um exemplo, digamos assim, de equilíbrio orçamental. Ora, o que é que isto vai fazer? Introduzir concorrência cada vez maior na captação de recursos na economia. Eu já sei que o pessoal vai dizer o BCE tem ali a máquina de imprimir dinheiro e o problema está resolvido. Não é bem assim. Até porque eu suspeito que mais tarde ou mais cedo os mercados vão começar a desconfiar da capacidade de pagarmos esta dívida toda. Não é apenas o Reino Unido, não é apenas a França, não é apenas a Espanha, não é apenas os Estados Unidos, que é para não falar dos malucos dos japoneses que andam há mais de 30 anos com dívida quase nos 200% do PIB. Enfim, não é uma boa notícia, mas devemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte. A assistência de público na Fórmula 1 e no MotoGP. Parece que já está definido qual é o limite de pessoas que vão poder participar. Na Fórmula 1, por exemplo, é 15 mil pessoas. Bem, eu saúdo esta notícia, porque não faz sentido ter, já ontem tinha tocado nisto muito por alto, não faz sentido termos acontecimentos destes sem público. Segundo, é bom que em função daquilo que se vai passar com a Fórmula 1, mas também com o MotoGP em Portugal, nomeadamente no autódromo fantástico, que é o autódromo de Portimão, era bom que se começasse a pensar no futebol. A Liga vai começar para na sua terceira semana, salvo ver, de setembro, e temos de perceber o que é que vai acontecer. Não é apenas por causa do valor do espetáculo, sem o valor ou falta dele, sem público, mas é por causa das contas dos clubes. Os clubes portugueses estão em muito má situação, mesmo os grandes, e portanto a questão da assistência nos estádios é importante, não apenas do ponto de vista de bilhética, mas também de outras consequências. Vamos ver o que é que vai sair disto nas próximas semanas. A recuperação do alojamento local. O alojamento local foi brutalmente afetado pela pandemia. E começam a aparecer os primeiros palpites e análises sobre quando é que isto deve recuperar. Eu ouvi o presidente da Associação do Respectivo Setor falar em Páscoa do próximo ano. Eu só gostava de lembrar a quem está no setor que não se esqueça de uma coisa. Enquanto não houver esta história de vacinas ou terapias a sério, nós vamos andar nestes altos e baixos, que é, está controlado, não está controlado, e depois há um surto aqui, há um disparo acolá, e o que é que isto traz? O risco de fecho de fronteiras e de corredores aéreos. Ora, isto é o maior óbice à recuperação do turismo
e eu estou a falar da abertura também do corredor aéreo do Reino Unido, agora são maravilhas, daqui a umas semanas as coisas estiverem a correr mal, isto vira tudo. Portanto, quaisquer análises que se façam sobre turismo são absolutamente precárias. Ponto seguinte, nunca é demais lembrar isto. Ponto seguinte, o Expresso, que tinha começado por fazer, Expresso Jornal, tinha começado por fazer um comunicado a dizer que aquilo tinha havido fuga daquele vídeo de uma conversa em off com o Primeiro-Ministro. No mesmo dia em que fez este comunicado, fez um segundo, a admitir que afinal a responsabilidade é sua. Salvem. Eu só não percebo como é que o Expresso não percebeu isto quando fez o primeiro comunicado. Isto não é apenas o Expresso. Eu acho que isto demonstra o estado do jornalismo em Portugal. A pressa em dizer, houve um erro, aliás, a pressa em não dizer houve um erro e depois o ter que reconhecer que houve um erro. Não consigo entender, era só ir ver os vídeos que se enviaram dos meios para as redações, com os destaques, e ter-se apercebido isso. Estar a negar uma evidência, que é para depois ter de reconhecer, como diz o Expresso, assume toda a responsabilidade, ainda bem que assume, era só que faltava que não assumisse, não é? Porque a responsabilidade é sua. Ora, isto não é uma boa imagem que o jornalismo está a passar de si mesmo. E não é só esta. Eu já lá vou a seguir, a propósito do Primeiro-Ministro, que eu acho que a história do vídeo em off não está esgotada, ok? Vou deixar as apostas online para amanhã, porque já vamos com 6 minutos disto e temos aqui muita coisa para cobrir hoje. Então vamos começar por onde? O Fisco, a Autoridade Tributária, vai finalmente corrigir uma injustiça cometida com os reformados. Eu vou-te explicar o que é que foi. Em 2017, 2018, houve ali um problema com o acerto de pensões, que depois foi acertado no final desse ano. E o que é que aconteceu? Os reformados receberam, de uma vez, um bolo que já incluía os acertos dos anos anteriores. O que é que isto provocou? O empolamento dos rendimentos. Ora, quando acontece empolamento dos rendimentos, sucede o quê? Uma coisa muito simples. Se você é tributado num escalão de IRS superior. Ora, o que é que aconteceu? Os reformados foram indevidamente tributados porque dava a sensação que tinham passado para aquele patamar naquele ano quando eram acertos de anos anteriores. Ora, esta história foi denunciada publicamente pelos jornais, pela provedora, na altura, e o que eu achei espantoso nisto foi o Fisco vir dizer não temos solução para isso. Bem, quer dizer, se o organismo tutelado por um Ministério das Finanças diz que não tem solução para uma injustiça cometida, que aquilo é uma injustiça, é de bradar aos céus. Bem, o que é que aconteceu? O assunto foi parar à Assembleia da República, felizmente, porque assim, se é um problema de lei, muda-se a lei. E o que é que a Assembleia da República fez? Votou uma lei que permite fazer os tais acertos, porque aquilo foi o empolamento artificial do rendimento dos reformados. Essa lei entra em vigor no final de setembro. A partir do momento em que depois o Fisco tem 30 dias para comunicar aos contribuintes e os contribuintes depois vão poder reclamar a correção dessa injustiça. Primeiro ponto. Porquê é que tem que ser? Bom, primeiro ponto. Porquê é que se demorou tanto tempo para resolver uma questão que vem desde 2017? Nós estamos no final, na metade de 2020. Está a ver como é que funciona o Estado português? Isto é uma desonestidade. Segundo ponto. Já percebeu o target de quem foi apanhado por isto? São reformados. Reformados não têm expertise tecnológica para ir ao computador, nem todos têm, e não têm expertise financeira para sozinhos tratarem disto, a esmagadora maioria deles. Então, se é assim, porquê é que não é o Estado, vulgo autoridade tributária, a ter de suportar todo este processo? Que é assim, vocês têm informação do que é que fizeram aos reformados. Que tal se pegassem nos ficheiros e dissessem assim, meus amigos, está aqui o que sucedeu, você foi apanhado por isto injustamente, segundo a nova lei, isto não é assim, vamos fazer o acerto, aqui está. Não era melhor fazerem as coisas assim? Querem complicar ainda mais a vida às pessoas? Isto, meus amigos, é a imagem do Estado português. Desonesto,
toma decisões arbitrárias, leva 3 anos e meio para corrigir uma situação e ainda complica a vida às pessoas. Percebe? Bom, mas do mal, o menos, que a Assembleia da República assumiu a responsabilidade de corrigir aquilo que estava mal. Mas fica feito o reparo. Segundo ponto, vamos lá voltar à polémica do Primeiro-Ministro. Bem, não sei que os offs não se usam. Aliás, há uns posts nas redes sociais do meu colega Paulo Baldaia, porque eu tenho o maior apreço pessoal, devo dizer, mas não tenho apreço profissional, por aquilo que vi. O Paulo Baldaia, porque com muitos jornalistas ontem que eu ouvi, já vou à figura péssima que os jornalistas estão a fazer, diz, aquilo é uma conversa em off, não se pode divulgar. Mas os e-mails do Rui Pinto, obtidos legalmente, já se podem divulgar. Como ele diz, eu não sei como é que foi obtido, interessa-me que lá está. A sério, também se vamos a isso, não me interessa o que é que aconteceu, interessa-me o que é que o Primeiro-Ministro disse, o conteúdo. Está a ver? A coerência jornalística é isto. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. O Primeiro-Ministro teve um desabafo em off. Eu lembro-me de um vídeo bonacheirão do Dr. António Costa a comentar um assunto que eu já falei aqui várias vezes. Foi o Dr. João Cotuanos, quando disse que dava umas bufetadas em alguém, acho que foi no Vasco Polido Valente, por causa de uma crónica que ele publicou sobre cultura. E o João Soares foi sumariamente demitido do governo. Aliás, bem demitido. Aliás, devo dizer também que eu gosto muito do João Soares. Tenho um bom relacionamento pessoal com ele, acho um tipo competente e, portanto, até me custou ver o João Soares sair do governo por causa daquela parvoíce, mas era uma parvoíce e tinha que sair. Bom, foi o Primeiro-Ministro que disse, nessa altura, que os ministros não podem ter estados de alma e não podem, mesmo quando lhes apetecer, em situações especiais, ter declarações em off. Ora, foi exatamente aquilo que o Primeiro-Ministro fez. Esta é a primeira. Portanto, a gente cospe para o ar e depois leva com isso no prato. Bem, agora vamos para o papel do jornalismo. Espera aí. Eu, as últimas horas, ouvi gentinha competente, outra menos competente, uns mais colunáveis, outros mais colunáveis, indignadíssimos com a divulgação do vídeo, não sei o quê, que quando se faz aquilo deixa-se poder confiar quando a gente está a falar com fontes. Espera aí. De um momento para o outro, parece que o país foi invadido de uma discussão daquelas classes de jornalismo. One-on-one. Introdução ao jornalismo. O que é ética no jornalismo? O que é que pode ser divulgado, não pode ser divulgado? Eu acho muito bem que tenham estas elucubrações mentais. Até porque já agora esgotem tudo, porque o jornalismo está cheio de coisas em que são declarações em off, depois aparecem publicadas. O próprio Expresso publicou uma história sobre os leaks da conversa de uma sobrinha, não sei quantos, do Trump, com mais outra pessoa da família a falar em off sobre o Trump é um desastre. Bem, e outros jornais a mesma coisa. O que eu acho espantoso nisto é como é que não passa pela cabeça destas luminárias jornalísticas que o problema não se esgota aqui. Discutam lá o que quiserem sobre a ética, sobre se é adequado divulgar ou não, mas agora assentem esta porcaria desta cabeça no essencial. O essencial é que aquilo revela um padrão de comportamento do Sr. Primeiro-Ministro. Está a perceber? O que aquele vídeo revela é que o Primeiro-Ministro não presta. Não assuma uma única responsabilidade. A culpa é sempre dos outros, percebe? Não é do tipo do Presidente da Câmara que acumula com os Presidentes da Fundação não sei quantos e que depois tem um diretor no lar, controlam o lar. Não há responsabilidade nenhuma destes tipos, percebe? A culpa é dos idiotas dos médicos, dos cobardes dos médicos, está a ver? Bom, eu quero recordar aqui estas luminárias que eu vi discutir ontem, que as maiores teorias sobre ética jornalística, uma coisa apenas. É este Primeiro-Ministro que se atira ao Banco de Portugal durante anos, é este Primeiro-Ministro que se atira aos governos da República anteriores, percebe? Que assumiram responsabilidades internacionais com acordos celebrados pelo partido deste senhor, ok? É este Primeiro-Ministro e o seu Ministro das Finanças que se atiraram ao Conselho de Finanças Públicas, insultaram a Teodora Cardoso, percebe? Pessoa competentíssima, apartidária, percebe? E é este Primeiro-Ministro e o anterior Ministro das Finanças que se atiraram vergonhosamente à UTAU. Espera aí, se isto não revela um comportamento de intolerância para com quem é crítico para com o Governo, se isto não revela uma patológica opção em sacudir a água do capote para insultar os outros e desviar as atenções do problema principal, eu não sei o que é. Bom,
que alguns jornalistas são situados, leia-se, encostados ao poder, eu não tenho a mais pequena dúvida. Que alguns jornalistas estão borrados de medo, porque já sabem quem se mete com o PS leva, e eu sei muito bem o que é isso, eu não tenho qualquer dúvida. O que a mim me faz impressão é ouvir figuras de gradas do jornalismo português, como ouvi ontem o Miguel Sousa Tavares, na TVI, por indicação de alguém, vai lá ver o que é que o Miguel está a dizer, a tirar-se tudo e mais alguma coisa, preocupado com as éticas e não está preocupado com este comportamento patológico do Primeiro-Ministro. Está a ver? Eu chamo nomes aqui. Eu trago os nomes aqui. Já falei de Paulo Baldaia, já falei de Miguel Sousa Tavares. Conheço muito mal, aliás. Conheço melhor o Paulo. Bom, está a ver? Isto é que não é admissível. Isto é que não pode acontecer na classe jornalística. Estarem aqui a discutir questões formais, que discutam à vontade. Acho que é adequado discutir entre jornalistas. O que não podem fazer é branquear o Primeiro-Ministro, que é exatamente o que estão a fazer. O Sr. Primeiro-Ministro tem um comportamento de polícia na história da Ordem dos Médicos. Aquilo é, ele sabe que os amigos dele do PS, os sons, há quanto... Isto é uma vergonha, realmente. Bem, parece que agora está... Deixa-me lá ver aqui. Isto é um problema com os microfones wireless. Bem, Tojó, quero agradecer de facto que me teres dito que estava sem som. Digam-me, por favor, se neste momento está tudo bem com o som. Sofia, a mesma coisa. Vê lá, confirma agora se está tudo bem. E já agora expliquem-me só a partir de quanto é que deixou de... Bom, eu penso que agora o som já está ok. Verifiquem lá isso, por favor. O som já está ok. Bem, eu não sei onde a partir do momento é que isto deixou de ir para lá. Há 2 minutos. Bom, eu vou voltar ao ponto. Epá, os jornalistas discutam lá o que quiserem sobre a ética de divulgar um vídeo ou não, ok? O que eu não posso admitir é que os jornalistas deixem de analisar aquilo que é um comportamento padrão do seu Primeiro-Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro, que é a intolerância para com quem tudo faz críticas, para com tudo quanto é críticas, àquilo que são os erros do Governo e da política de saúde. Bom, ontem, o secretário de Estado, Lacerda Salles, fez um frete ao Primeiro-Ministro. Não sei quantos, a Ordem dos Médicos não tem competência para fazer aquilo, é competência regulamentar dos... Bom, meu amigo, você pode chamar o que quiser. Chame-lhe relatório, chame-lhe auditoria, chame-lhe o que quiser. O que a Ordem dos Médicos não pode deixar de fazer é perceber o que é que aconteceu ali e qual foi a incúria da gestão de um lar. Não pode deixar de fazer, não me venham com tretas. Bom, e por falar da Ordem dos Médicos, porque isto não vai ficar por aqui, e hoje vão levar todos, eu não sei se viu as declarações do senhor doutor, o responsável, o diretor da Presidente da Ordem dos Médicos, que o bastonário, aliás, que diz que a frase de António Costa foi um desabafo e diz o público que quer paz. Bom, há uma coisa que tenho para dizer. Isto é um recuo da Ordem dos Médicos e do seu Presidente. Eu acho lamentável. E acho lamentável porquê? Porque isto é a Ordem dos Médicos a estender a mão ao Primeiro-Ministro. Percebe? Isso não tem mal nenhum.
O que tem mal é a Ordem dos Médicos. Os médicos foram insultados, não há outra expressão, foram insultados pelo Primeiro-Ministro. Vir dizer que isto é um desabafo não é, Sr. Bastonário. Isto agora é para si. Eu tenho-o apoiado em diversas ocasiões. Já agora uma coisa, eu não me esqueço que a Ordem dos Médicos é uma corporação, não me esqueço. E quando for preciso criticar a Ordem dos Médicos, como tenho feito, é de criticar. Mas nesta questão tem razão. Mas esta parte vai para o Bastonário. Ó Sr. Bastonário, isto não foi um desabafo do Sr. Primeiro-Ministro. Isto é um hábito do Sr. Primeiro-Ministro. Isto é um padrão de comportamento do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o senhor, ao dizer estas coisas, está a defraudar a sua classe. E cheira-me que hoje a Ordem dos Médicos vai ao Sr. Primeiro-Ministro passar uns paninhos quentes sobre aquilo, estilo scratch my back, I'll scratch yours, está a perceber? Que eu não consigo coçar as minhas costas sozinho e a coisa fica como deve ser. Se eu me estiver enganado nesta análise, amanhã virei aqui pedir desculpa. Mas suspeito que a Ordem dos Médicos está aqui a fazer um fretezinho porque também está com medo do nível de polémica que isto atingiu. Bom, espero estar enganado. Então vamos lá voltar à história dos lares. Eu ontem ouvi o Manel Lemos, o Presidente das Misericórdias, de quem eu gosto também, devo dizer, vir dizer, mas os médicos do Centro de Saúde do Barreiro recusaram-se a ir ajudar o lar da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro. Bem, eu olhei para isto, eu não sei. Portanto, eu sinceramente espero que o Dr. Manel Lemos e o Dr. Miguel Guimarães, o Presidente da Ordem dos Médicos, aliás, Bastonário da Ordem dos Médicos, decidam investigar isto. Eu espero que sim. Agora, vamos lá fazer umas perguntas. Porque os médicos, de facto, não se podem recusar a ajudar. Pode não haver condições. O Manel Lemos, nas declarações assim, que eu estou a olhar para aqui, diz, não sei qual é que foi a razão. Espera aí. Eu não sei se houve recusa, ok? Mas se houve recusa, ele tinha a obrigação de se ter informado sobre porque é que houve recusa. E imaginemos que havia um facto qualquer, os médicos não podiam abandonar o Centro de Saúde do Barreiro. Ou outra coisa qualquer, não havia meios, percebe? Isto é recusa? Eu não sei. Portanto, o Manel Lemos devia ter tido um bocado de cuidado a fazer estas declarações. E já agora vamos à pergunta seguinte. Porquê é que o lar da Santa Casa de Misericórdia do Barreiro foi pedir a ajuda do Centro de Saúde? Pergunta. O lar não tem médicos? Tem. Onde é que estavam esses médicos, meus amigos? De férias no Algarve, ou no Raio que eu parta. Espera aí. A gestão do lar não sabe gerir as férias de quem trabalha no lar? Nas empresas por onde eu passei, não íamos todos no mesmo setor de férias na mesma altura. Nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas, os médicos não vão todos de férias na mesma altura. De quem é a competência de gerir a presença de profissionais de saúde que fazem falta no lar? É minha? É dos médicos? É do Centro de Saúde do Barreiro? Ou é da Santa Casa de Misericórdia do Barreiro? Está a ver, Miguel Lemos? Estas coisas não são admissíveis. Estas coisas não são aceitáveis. Se a gente quer fazer críticas, tem de fazer críticas com coerência. Isto de sacudir a água do capote e atirar a responsabilidade por cima dos outros é vergonhoso. É de crianças. Isto se faz quando nós estamos na escola primária. Não se faz quando nós somos homens. Eu cometi um erro, assumo. Já aqui várias vezes assumi erros que eu cometi ao fazer análises incorretas. Não atiro para cima do fulano A, B ou C que me deu a informação. Não. Nós temos que ser coerentes naquilo que é a nossa vida profissional. E temos que assumir responsabilidades quando temos culpas no cartório. Atirar isto para cima dos outros, isto é vergonhoso, percebe? Este comportamento do Primeiro-Ministro é inadmissível, como acho que foi precipitada a crítica que o Manel Lemos fez. Bom, ponto seguinte. Mas eu repito, eu espero bem que a Ordem dos Médicos vá investigar isto, que é para descobrir o que é que aconteceu efetivamente no lar do Barreiro. Porque eu também não fico feliz de saber se o dia descobrir que os médicos se recusam a fazer certo serviço. Não podem fazer. Até pela natureza da profissão, por uma questão de ética. Eu não preciso da lei para nada. Parece que há uma disposição legal. Eu não preciso da lei para nada, é uma questão de ética. Médico é médico. É uma vez e vai ser toda a vida. Ok? Bom, ponto seguinte, e já vamos bem com... Desculpem lá o problema de som que aconteceu, ainda bem que me avisaram.
Ponto 7, e se calhar vamos ficar por aqui, novamente a ADSE vai ficar para amanhã. Xissa, caramba, peço desculpa. Os despedimentos, diz o meu jornal, o Jornal de Negócios de hoje, diz que explicam 20%, quase 20% do desemprego em Portugal nos últimos meses. Eu vou-lhe mostrar aqui a história, cá está. Despedimentos explicam 19% do novo desemprego. Isto é preocupante. Sabe porquê? Porque você ainda não viu tudo. O que isto quer dizer é que dos últimos 5 meses, o crescimento do desemprego, quase 20%, é atribuível a despedimentos. Ora, porque é que as empresas despediram? Porque não têm condições. Mas já fecharam, inclusive. Agora, pense nisto. Há uma série delas que estão em layoff, não é? E esse layoff vai terminar mais tarde ou mais cedo. O que é que vai acontecer? Há uma série delas que vão fechar. E, portanto, o layoff está a mascarar desemprego. Aliás, Portugal está à espera de 6,1 mil milhões de euros para cobrir os problemas do custo do layoff. Mas aquilo vai acabar. E nessa altura vão fechar empresas. O que quer dizer que nós estamos feitos no 8 e temos um problema gravíssimo com desemprego de que parece que o Governo não está consciente. Até falem que não há austeridade, não é? Devemos voltar a isto. Não se esqueça, por volta das 18h15, vamos ter o Think Tank desta semana. Eu, por mim, peço desculpa pelos problemas de som e prometo amanhã às 8 da manhã estar aqui para lhe atazanar o juízo. Aquelas 5.500 pessoas que nós tivemos há bocadinho, depois perdemos, estávamos sem som, agora são 5.300. Eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o vídeo que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.